Olá, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron, conhecida também como a equação de estado de um gás. Faremos ainda alguns exercícios juntos para que você aprenda como utilizar esta fórmula que é muito famosa e muito cobrada nos vestibulares. Fique comigo até o final desse vídeo e você não vai se arrepender, tá legal? Pessoal, então a equação de Clapeyron ela relaciona aquelas três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, com o número de mol de uma espécie química qualquer no estado físico gasoso, ok? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente chega na equação de Clapeyron. Nós temos lá a equação geral dos gases, né? P1V1T1, que é igual a P2V2T2. Eu poderia colocar aqui uma terceira transformação, P3V3T3, uma quarta transformação, P4V4T4 e assim por diante. Ou seja, eu tenho aqui uma constante que é obtida através da multiplicação de pressão por volume dividido pela pressão. Essa constante nós vamos chamar de R, que é a constante universal dos gases ideais. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar o volume. Então o volume vai ser igual a RT dividido por P, tudo bem? Porém, de acordo com Avogadro, o volume também depende da quantidade de matéria. O volume é diretamente proporcional ao número de mol de um gás qualquer. Então eu posso tranquilamente dizer que para esta equação ser completa, devemos também multiplicar RT sobre P por N, onde N é o número de mol de um gás qualquer. Rearranjando esta equação, nós vamos chegar em PV igual a nRT. E esta formulinha, ela é de vastíssima aplicação. Uma vez que você tem ali três variáveis, já que R é constante, você encontra a quarta variável numa boa, utilizando matemática básica, equação do primeiro grau. Tá legal? Então vamos dar continuidade aqui. Pessoal, o R, ele varia de acordo com as unidades de pressão e volume. Então existem vários R's. Quero mostrar isso para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho litro, milímetro de mercúrio. Aqui eu tenho litro, ATM. Aqui eu tenho ml, ATM. Aqui eu tenho litro, quilopascal. Enfim, prof, tenho que decorar todas elas? Não precisa memorizar. Por quê? Porque quando o vestibular cobra isso do vestibulando, ele fornece no enunciado o valor do R que ele quer que você utilize. Outra coisa que é importante é você sempre utilizar a temperatura em Kelvin. Essa é a unidade padrão para trabalhar com gases ideais ou perfeitos e a equação de Clapeyron, tá legal? Ok? Então beleza, agora você já sabe o que é o R. Agora, e se eu tiver uma transformação gasosa que envolva alteração no número de mol, alteração na massa? Porque na nossa primeira aula sobre gases ideais, a gente viu que nós podemos fazer transformações gasosas. Assista essa aula, ela está aqui no canal, é a primeira parte de gases ideais, ok? E nós vimos que se a gente mexe na pressão, no volume, na temperatura, a gente muda o estado ali, concordam comigo? Agora, e se eu mudar a massa? Aquela equação, ela não vai ser suficiente para resolver um probleminha. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Imagine que eu tenho dois sistemas gasosos e para cada um deles eu aplico a equação de Clapeyron. Notem que em ambos os sistemas nós temos o R, que é a constante. Então eu posso isolar R na primeira equação e R na segunda equação, correto? Então eu isolei na primeira, isolei na segunda, tudo bem? Como R é igual a R no primeiro membro, os segundos membros também são iguais. E aí a gente estrutura aqui uma nova equação. E essa equação, pessoal, ela é a mais completa que tem quando você vai comparar um sistema gasoso com outro sistema gasoso. Ela é ainda melhor que a primeira equação lá, que é a equação geral dos gases. Prof, mas e se não tiver massa na alteração? Aí você pode simplesmente cancelar N1 e N2, já que a massa foi constante, tá legal? Beleza? Então lembrem-se, ó, tomem muito cuidado com essa parte, tá? Você vai usar PV igual a nRT para um único sistema gasoso. Ela é aplicável a cada sistema, separadamente. Agora, esta outra equação, você pode utilizar quando você estiver comparando um sistema com outro sistema. Um sistema inicial com um sistema final, por exemplo, que é o caso mais famoso nos vestibulares. Ele te dá um início e ele te dá um fim. Então você tem já dois sistemas gasosos e eu posso, então, utilizar esta segunda equaçãozinha. Tá gostando do vídeo? Tá sendo bom para você? Se inscreva no canal, curta o vídeo. O seu apoio é importante para mim. Eu tenho aqui gravado todos os dias novos vídeos, novas aulas, elaborado aulas de qualidade para vocês. Então eu peço que você ajude meu trabalho a ser expandido para que ele atinja, para que ele alcance mais vestibulandos. Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder fixar a utilização e a aplicação destas fórmulas. Primeiro exercício, tá na tela, pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. E aí, o que você achou? Pessoal, esse é o
tipo de exercício mais simples que tem quando a gente fala da equação de Clapeyron. Ele me dá um único sistema, me dá lá algumas variáveis e eu tenho que saber utilizar a fórmula, ok? Então vamos lá, ó. A formulinha é PV igual a nRT, concordam comigo? Só que nesse problema, ele está pedindo a massa, e a equação de Clapeyron não me dá a massa. Mas eu sei que o número de mol, ele é o quê? Massa dividido pela massa molar. A gente aprende a utilizar essa equaçãozinha na nossa aula sobre mol, massa e massa molar. Também tem essa aula no canal, e eu recomendo que você assista, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a minha massa sobre a massa molar dentro do número de mol ali na equação de Clapeyron, ok? Olha aí a matemática, que linda que ela é. E aí eu posso isolar o meu mzinho, porque daí eu vou ter exatamente massa em gramas na resposta. Então eu isolei o mzinho. E agora, prof, o que eu faço com esse monte de incógnitas? A gente troca a letra por número. Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar lá no enunciado o valor da pressão, vou substituir, ok? O que ele me deu ali depois? Volume e massa molar. Então no enunciado eu tenho o volume que é de 6 litros, eu tenho a massa molar que é de 4 gramas por mol, e aí eu vou dividir por R e vou dividir por T, ok? O R ele me deu no enunciado, ó, 62,3 milímetro de mercúrio, mol menos 1, Kelvin menos 1, e a temperatura, tomem cuidado, ele deu em graus, ó, não pode utilizar grau na fórmula, se colocar grau ali tá errado, soma 273 unidades que vai dar 290 Kelvin, beleza? E aqui é a matemática, né? Vai cancelar as unidades, multiplicar em cima e embaixo, fazer a divisão, e eu vou encontrar a massa do sistema, beleza? Só que além de massa, vocês viram que ele pediu a quantidade de átomos de hélio contidos na amostra, aí eu posso usar ou regrinha de 3 ou um fatorzinho de conversão bem rápido, né? Utilizando a constante de Avogadro. Eu sei que 6 vezes 10 a 23 átomos está para 1 mol. Eu sei que 1 mol do hélio, de acordo com o enunciado, vale 4 gramas. E aí, para cancelar o grama, eu utilizo essa massa que eu encontrei aqui, ó, de 1,15 gramas, tá legal? E aí eu cancelo grama com grama, eu cancelo mol com mol, e aí eu chego na quantidade de átomos deste sistema, beleza? Probleminha simples, como eu disse, tem que estar atento aqui com a matemática, tomem cuidado com a unidade de temperatura, esse é um erro comum, o pessoal joga grau na fórmula, não pode usar grau nesta fórmula aqui, tá legal? Então vamos lá, tem mais um exercício aqui pra vocês, ó. Pausa o vídeo, leia com atenção, play novamente. E aí, esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque ele me dá um final, ele me dá um inicial, ele quer saber quantos mols foram perdidos deste gás, já que houve um escape deste gás ali do recipiente que o continha, tá legal? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro, o que seria o número de mol perdido desse gás? Ora, eu posso dizer que o número de mol perdido é o número de mol inicial menos o número de mol final, concorda comigo? No início eu tenho uma certa quantidade, eu perdi, sobrou alguma coisa. Então é o que eu tinha menos aquilo que eu perdi, tá legal? Vamos lá, menos aquilo que ficou, na verdade, né? Porque daí vai ser o que eu perdi. Beleza. Notaram que eu tenho dois sistemas aí? Eu tenho o sistema inicial, eu tenho o sistema final. Então eu posso usar aquela segunda equação, a equação que compara os sistemas gasosos, beleza? Outra coisa, eu tenho que me concentrar aqui em saber o que é que tá mudando. O volume do recipiente não muda, ele até fala no enunciado, o volume ele é constante, é 5 litros ali se eu não me engano, ok? Então eu posso tranquilamente cancelar o volume, ele não vai ser útil para mim nesta comparação. E aí eu vou pegar lá, qual é a pressão inicial do sistema? Ele me deu a pressão inicial, certo? Sendo 2 atm e a pressão final meio atm. Ele me deu temperatura inicial 0 graus, temperatura final 27 graus. Cuidado, olha a conversão para Kelvin ali, tá legal? E o R, ele me deu, mas eu ainda não vou utilizar o R, vocês viram que ele deu aqui no enunciado, mas ele não se aplica nesta fórmula. E vamos fazer as substituições então, ó. A minha pressão lá, ó, é de 2 atm, o número de mol inicial eu não conheço, então eu mantenho a incógnita, e a temperatura inicial, somando 273 unidades, 0 mais 273 Kelvin. Vamos lá para o sistema final. No sistema final tem o meio atm, que foi o que ele me deu, correto? O número de mol final eu desconheço, então eu vou manter NF, e a temperatura final eu tenho que somar 273 unidades, 300 Kelvin. Vai cancelar as unidades ali, e eu ainda não vou ter uma resposta. Porém, olha a vantagem desta fórmula. Você vai poder comparar o número de mol inicial aqui, ó, com o número de mol final, através de uma
constante, que é o 4,4. Tudo bem? Aí, ao invés de usar a equação de Clapeyron para os dois sistemas, eu vou usar apenas para um. Então vamos lá, pela equação de Clapeyron, eu vou escrever para o sistema final PV igual a nRT. E aí eu vou isolar aqui, ó, o número de mol final, apenas o final, tá legal? Isolou o número de mol final, PV sobre RT, vai substituir na fórmula agora todos os valores numéricos que ele me deu no enunciado acerca destas variáveis. Tomem cuidado nas substituições, tá bom? Então eu tenho lá só do sistema final, tá bom? A pressão final dele, o volume final que é 5 litros, que não teve alteração, o R que ele me deu no enunciado, ok? E a temperatura final de 300 Kelvin, ok? Vai fazer a multiplicação, vai cancelar as unidades, e aí eu vou chegar no número de mol final. Conhecendo o número de mol final, eu posso substituir aqui, ó, e aí eu encontro o número de mol inicial, ou seja, 0,1 vezes 4,4, que vai dar 0,44 mol. Eu tenho o número de mol final, eu tenho o número de mol inicial, eu simplesmente faço agora a minha subtração, então vamos subtrair, e eu tenho o número de mol perdido deste gás, beleza? Galerinha, ó, na descrição do vídeo tem links das minhas redes sociais, siga o prof lá no Instagram, ok? Todos os dias eu posto vídeos curtos, eu posto dicas, ok? Tem também o grupo de estudos no Facebook, você pode participar e postar dúvidas nesse grupo, pode tirar foto de um exercício, joga lá, alguém me ajuda? Como é que eu resolvo? Com certeza alguém vai te ajudar, pode ser que alguém te ajude até antes de mim, tá legal? Então, ó, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!